Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui pra vocês. Faz tempo, né, que eu não gravo videozinho assim. Continuo lendo os livros, eu não passei aqui mais pra falar dos livros, mas eu vim hoje falar sobre contar, mais fácil falar assim. Eu vim compartilhar com vocês alguns testemunhos que aconteceu esse primeiro trimestre de 2025. Para mim foi muito especial, foi muito desafiador. Foi assim, provar a bondade de Deus, provar a graça dele na minha vida, mas também foi de testar muito a minha fé. Assim, em nenhum momento eu deixei de acreditar em Deus. Porém, dá aquela tristeza, chorei diversas vezes esse primeiro trimestre, porque foi dias bem complicado. Eu vou dar um resumidão, assim, né, no que aconteceu e qual foi o nosso milagre que a gente conseguiu viver. Mas eu preciso pensar o jeito que eu vou falar, porque ainda tem coisas que eu tenho. Não sei se medo é a palavra certa de dizer. Mas me traz aflição de falar e pessoas acabarem assistindo esse vídeo e. Não sei. Mas antes de tudo, eu queria compartilhar com vocês um estudo que eu ouvi do pastor Luiz lá da minha igreja. Toda quarta-feira ele dá tem um culto de oração no YouTube. E aí eu assisti na quarta-feira e foi assim muito, muito bom pra mim, pra minha alma, porque como foi acontecendo muita coisas ruins esse primeiro trimestre, eu não questionei Deus, mas eu deixei de. Eu confiava nele, mas não da forma que deveria. E quando aconteceu os milagres, eu acho que eu não fui grata da forma que eu deveria. Então ele leu 1 Reis 17, que fala sobre a provisão de Deus, né? A provisão de Deus sempre foi um tema central na Bíblia, que demonstrava o cuidado e a fidelidade de Deus para com os filhos, né? Nós. Deus supre as necessidades dos filhos, gente. Ele supre, tenha fé, confia nisso que ele supre. Ele sabe qual é a nossa necessidade de fato, tá? Ele sabe melhor do que nós mesmos. Então, por causa da cruz, hoje somos chamados de filhos e podemos desfrutar dessa bondade de Deus. Lá em 1 Reis 17, o contexto, o primeiro tópico, vamos separar por tópico, tá bom? São 3 tópicos. O primeiro tópico do livro de 1 Reis fala sobre a oração e a confiança em Deus em tempo de escassez. Difícil, né? Mas o contexto é que o profeta Elias, ele tinha uma conexão com Deus. Então, ele obedeceu a ordem de Deus. Por mais difícil que seria, ele obedeceu a ordem de Deus. Que era o quê? Anunciar que ia ter uma seca muito severa. E aí, Deus mandou ele se esconder no riacho de Queriate, do riacho. E assim, ele não podia duvidar. Deus mandou ele fazer, ele tinha que fazer. Na Bíblia fala que ele não duvidou de Deus, ele só obedeceu. Mas eu pensando assim, como Elias, eu acho que deu aquela segurança, né? Nossa, como que eu vou dar uma notícia tão ruim? Vai ter uma seca severa onde a gente mora, por exemplo, aqui em Bragança. Vai ter uma seca severa em Bragança e eu vou ter que me esconder num lugar e confiar. É difícil, né? Não é uma situação muito fácil. Mas que lição que a gente pode trazer sobre isso? Sobre esse contexto que ele ouviu a voz de Deus, precisou anunciar algo ruim e obedecer o que Deus tinha mandado. A lição é que em tempos de dificuldade, devemos buscar a Deus em oração e confiar em sua provisão. A conexão com Deus de Elias também era o meio era a oração. Então, assim como Elias, podemos encontrar sustento e segurança em Deus. Por que Deus mandou Elias ir para o riacho? Ele ia beber as águas do riacho. Então, por mais que haveria uma seca,
ele ia ser suprido naquele lugar. Pensando nisso agora, então, às vezes Deus muda o meu percurso, meus caminhos, mas é porque naquele novo caminho que Deus me ordenou a seguir, é onde eu teria provisão. Às vezes, se eu ficar parada no meu lugar de conforto, né? Conforto ao meu ver, eu não conseguiria ser suprida da forma que Deus queria me suprir. Talvez sim. Pensando aqui em algumas coisas que eu já passei, faz todo sentido pra mim, tá? Não sei se faz pra vocês, mas pra mim faz. E um exemplo, né? Nesse contexto, é, em momentos de crise financeira, desemprego, falta de recursos, precisamos orar a Deus. Gente, a oração faz todo sentido, todo sentido. A oração é muito necessária. A gente precisa orar pedindo sabedoria, orientação, provisão, confiar que Ele conhece as nossas necessidades. Ah, mas por que eu vou orar se Deus já sabe? Ele quer nos ouvir, sabe? Um pai, quando o filho vem falar 500 vezes a mesma coisa, o pai não ouve. O pai não sai andando e ignora o filho que está aprendendo a falar. Não, ele escuta. Imagina Deus nos ouvir. Então precisamos orar pelas nossas necessidades, pelas causas que nos afligem e pedir orientação, pedir provisão, pedir sabedoria. E Deus pode prover de maneiras inesperadas, gente. De maneiras inesperadas Deus pode prover. Contando um testemunho aqui, eu tinha um imóvel que eu comprei com uma outra pessoa alguns anos atrás, alguns bons anos, e precisava vender esse imóvel. Precisava tirar do meu nome esse imóvel, porque estava me trazendo complicações para meus sonhos presentes, né, e sonhos futuros. Só que para eu tirar esse imóvel do meu nome, eu precisava da bendita assinatura da pessoa que estava linkado comigo na Caixa Econômica, né? Quando você faz um financiamento bancário com alguém, por mais que o apartamento seja seu, se tá o nome da outra pessoa, a Caixa entende que a outra pessoa também é dona. Só que esse ser humano não queria ajudar. Primeiro falou que queria um dinheiro para assinar, depois foi criar brincadeira. Graças a Deus ele não mora no Brasil. Gente, de todas as formas que ele pôde negar ajuda, ele negou. Foi dias assim, de muito choro, sabe? Porque eu tava com o cliente certo, eu perdi vários clientes por causa disso. Porque como o cliente ia comprar esse imóvel, eu precisava tirar do meu nome. Então, para tirar do meu nome, eu precisava vender. Quando eu consegui o cliente, esse ser humano não queria de jeito maneira assinar o documento que a Caixa pedia. Que era uma procuração, né? Para eu poder vender o apartamento. Foram meses tentando, e nada certo. 2 advogados não quis a causa, porque o menino dava muita dor de cabeça. Pela graça de Deus, consegui um advogado. Precisei desembolsar uma boa grana para o advogado conseguir mandar meio que uma intimação para a pessoa entender que era necessário, era obrigatório ele fazer aquele documento de procuração para eu poder vender um apartamento. Mesmo assim, não foi nada fácil, gente. Não foi nada fácil. Acho que esse vídeo vai render muita história, né? Não sei se eu vou conseguir gravar tudo hoje. O advogado não estava dando certo. O pessoal do cartório entrou em contato com essa pessoa. Também não deu certo. O Johnny, meu marido, entrou em contato com essa pessoa. Não deu certo. Fora assim, as palavras de baixo calão que a gente precisou ouvir, precisou ler. Me fazia muito mal. Aí a pessoa falou que ia vir pro Brasil para resolver. Eu comecei a ficar aflita porque eu tenho medo ainda dessa pessoa. E é um medo estranho, assim, porque eu tenho certeza que a pessoa não faria nada para mim. Mas a sensação, a crise de ansiedade que eu tenho é de medo.
Não entendo porquê. Não sei porquê. Preciso voltar na psicóloga por causa desse motivo também. E aí a gente começou a orar. O pessoal da igreja começou a orar. Eu não tinha aberto o meu passado pra ninguém, gente. Porque é muito constrangedor. Abri, pro meu ciclo do clube do livro, pras meninas, dos jovens, assim. Mas não falei exatamente o que estava acontecendo, só pedi oração por uma causa na justiça. Gente, por incrível que pareça, teve um encontro para resolver o casamento de uma amiga minha. Só tava as meninas da igreja. E entrou o assunto de relacionamento passado, e eu me senti à vontade e aberta para falar com elas. Por quê? Porque o advogado tinha acabado de me mandar, era um sábado, e o advogado tinha acabado de me mandar um e-mail que me deixou muito aflita. Eu fiquei tão ansiosa, que parece que estava faltando meu ar, de tão ansiosa. E foi um momento que eu consegui me abrir com elas. E elas falaram assim, Mô, vamos orar? Vamos orar. Gente, eu acho que tinha, deixa eu ver, umas 8 meninas. A gente começou a orar. Isso era 10:30 da noite. Lembrando que o ser humano já tinha falado que não ia assinar, que não ia ajudar. Tava fazendo a minha vida literalmente quase um inferno por causa de uma assinatura. Que era obrigação dele. O juiz já tinha determinado, tá, gente? Que um dia ele ia precisar assinar esse documento. 10:30 da noite a gente começou a orar. Eu chorava lá, né? Chorava. Porque assim, eu já tava orando muito. Eu tinha liberado perdão pra essa pessoa. Eu não sabia mais o que fazer. Eu tava assim, Deus, eu só tenho um Senhor. E as coisas não estão caminhando. Gente, a gente terminou de orar. No dia seguinte, não. Foi domingo. Na segunda-feira de manhã, a moça do cartório me mandou uma mensagem assim. Monique, acredita que sábado à noite ele não parou de me ligar? Mandando mensagem que tinha mudado de ideia e que ia assim ajudar? Gente, não existe coincidência, sabe? Foi Deus, eu tenho certeza que foi Deus naquele momento. Porque como que no mesmo tempo que a gente estava orando, Deus tocou, a gente orou para Deus tocar no coração dele e ele entender que ele tinha que me deixar viver, cortar os laços do passado e me deixar viver. E Deus foi bom, sabe? Hoje a gente ora também pela vida dele, que ele encontre Cristo, porque ele se afastou da fé e Deus respondeu a nossa oração, sabe? Foi uma oração sincera. Eu sabia que era uma necessidade que eu precisava resolver. E Deus foi bom. Deus foi muito, muito, muito bom. Então na segunda-feira eu tava tranquila que ia resolver. Ele tinha agendado, teria que ser tudo online, né? Por estar fora do Brasil. 3 horas da tarde, ele ia assinar o documento. Só que o quê? Ele mudou de ideia de novo. Tem uma chavinha na cabeça dele que muda de ideia. Ele prorrogou para quarta-feira. Nisso, meu coração já aflito. Eu já tinha experimentado um milagre de Jesus na minha vida. Um milagre que Deus tinha operado de tocar no coração dele. No mesmo tempo que a gente estava orando. E mesmo assim, na segunda-feira, eu me coloquei em dúvida de novo. E eu peço perdão, Senhor, por causa disso, mas eu acho que eu tava num momento tão aflita que eu duvidei de novo. Eu não duvidei do que Deus ia fazer. Eu tinha certeza que Deus ia fazer. Só que eu não queria esperar. E aí, chegou quarta-feira. Não, mas aí antes eu mandei sim pra moça do cartório. Não acredito, vai começar tudo de novo, ele vai ficar prorrogando. Ela falou assim, não. Agora ele já mandou todos os documentos que a gente precisava, então vai dar certo. Ele só mudou pra quarta-feira a assinatura. Aquele alívio momentâneo. Mandei mensagem no grupo da igreja de oração. Gente, vamos orar porque a pessoa aceitou assinar o documento. E pra honra e glória do Senhor. Deus teve muita misericórdia, porque assim, gente, eu não mereço. Eu sou uma pessoa também de coração duro, difícil. Mas Deus teve misericórdia
me mostrou que ele opera milagres nos dias de hoje, sim, da forma dele. E o menino assinou o documento. E na mesma semana eu já consegui um novo comprador pro imóvel. É um comprador que fazia um ano, uma pessoa com deficiência, que estava um ano procurando um imóvel do jeito que era o meu imóvel. E ele não encontrava. Como que na semana que eu assino o documento, aparece esse cliente? Deus foi bom comigo, foi bom com esse cliente. O imóvel está em andamento com a Caixa agora, né, para concluir o financiamento. E o imóvel vai sair do meu nome. Para honra e glória do Senhor. Deu tudo certo. Esse é um dos milagres, assim, que faz anos que eu peço a Deus. Faz 5 anos que eu tento tirar esse imóvel do meu nome e nunca dá certo. Nunca dá certo. Não aprovava no meu nome para transferir a dívida só pro meu nome. Eu não achava comprador pro imóvel. Mas foi tudo no tempo de Deus, né? Graças a Deus, os meus laços com o passado estão se encerrando. Tudo que me linkava um pouco com o passado tá fechando, sabe? Como se Claro, o ciclo do passado já fechou há muito tempo. Vai fazer 3 anos que eu tô com o Johnny e ele foi muito guerreiro, porque a gente teve muita dor de cabeça durante esses tempos, né, em relação ao passado. Mas parece que tudo tá indo embora, de vez, tipo, o apartamento que tava no meu nome, no nome da outra pessoa, foi embora. A nossa moto quebrou. E é uma coisa que eu adquiri no passado também. Quebrou, eu precisei vender ela, porque pra arrumar vai ficar muito caro. A gente não tem essa grana pra desembolsar agora. E nem sabe se vai voltar boa o jeito que ela era. É outro bem que tá indo embora. Então, parece que tá tudo. Aquilo que me trazia medo, aflição, ansiedade. Tá fechando, sabe? O ciclo está fechando. Eu agradeço muito a Deus por ele ter me sustentado até aqui, gente. Porque assim, não foi anos fáceis. Sabe que você tem pesadelo todo dia? Eu fazia tratamento com psicólogo por ter pesadelos todos os dias. E por mais que eu ouvia, sabe, igual Elias, tinha uma conexão com Deus. Eu tenho uma conexão com Deus. Eu oro, eu faço meu devocional, eu leio a Bíblia, mas eu não tô isento de viver essas coisas ruins. E, mais uma vez, para a honra e glória do Senhor, as coisas estão se resolvendo. Então, se você tem uma coisa que pra você tá muito difícil, que é quase impossível de se resolver, porque pra mim, esse meu passado parece que era gigante, eu tava colocando ele acima de Deus, do que Deus era capaz de fazer, porque eu achava assim, ninguém vai deter esse rapaz. Como que ninguém consegue falar com ele? Olha o jeito que ele fala com todo mundo. Ninguém vai conseguir resolver o problema que eu tenho que resolver. Eu achava que, por um momento, por um segundo, eu achei ainda que ele era maior do que Deus. Eu esqueci que Deus seja onipresente, ele é poderoso, onisciente, ele sabe de todas as coisas. E aí, cadê a Monique que tenha fé em Deus, acredita no seu poder, tá com esse medo? Mas acontece, gente. Então, se você tem uma causa que parece impossível, não, para Deus não é impossível, tá? Ore. Tem amigos que não queiram saber dos seus problemas por fofoquinha, mas sim por um amor, por um temor a Deus que vai te ajudar em oração, vai buscar Deus com vocês e vai te dar esperança. Que às vezes o que a gente precisa é de alguém que nos dê esperança, sabe? Que acorde a nossa fé de novo, porque às vezes a nossa fé dorme. Precisamos de amigos que acreditam na mesma coisa que nós, tenham fé em Deus e nos ajude a voltar a confiar em Deus. Esse é um dos milagres que eu vivi. Eu já experimentei muitos milagres com Deus e esse pra mim tá sendo ainda tipo, uau, aconteceu desse jeito. A gente chorou de noite ele mandou mensagem pra moça do cartório. Pra mim é incrível, gente. É incrível provar, eu poder provar, experimentar a mão de Deus.
A segunda aplicação do texto de 1 Reis, sobre o profeta Elias, eu vou deixar pro próximo vídeo, que eu preciso trabalhar. Como eu tô a pé, minha sobrinha vai dar uma caroninha pra mim, então ela tá vindo me buscar. Beijo, gente. Fiquem com Deus e confiem. No tempo de Deus as coisas vão se resolver, tá? Só tenha fé, tá? Só confia. Se precisar chorar diante de Deus, chore, grite. Sorria de nervoso. Mas tenham amigos, tenham pessoas que vocês possam confiar, tá bom? Beijo, fique com Deus e fui!